Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre hérnia, minha gente. Isso mesmo, hérnia. Sabe aquela dor que aparece ao fazer atividades que pressionem a parte inferior do abdômen, como esforço para evacuar, tossir ou ainda se a pessoa permanecer em pé por período prolongado? Pois é, pode ser sinal de uma hérnia que pode manifestar-se no momento, desaparecer espontaneamente e voltar a manifestar-se de novo. Porém, para conversar um pouco com a gente sobre o tema e esclarecer muitas dúvidas, eu e você vamos receber ele que é médico, cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Gustavo Paturi. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Que alegria, sempre uma honra recebê-lo aqui, doutor. O Brasil já espera, o Dr. Gustavo sabe que é do aparelho digestivo, opa, é um motivo a mais, principalmente agora, doutor, sim, porque as pessoas estão preparando aquele almoço, né? Então, tem um médico, cirurgião do aparelho digestivo, vai nos ensinar aí, não dicas de alimentação, mas cuidar de todo o aparelho digestivo, doutor. É muito comum hérnia, doutor? Bastante comum. Mais do que a gente pensa? Mais do que a gente pensa. Se você pensar em porcentagem, basicamente 10% da população do mundo tem doutor, hérnia, então é bastante gente. Isso também reflete a população total do brasileiro, 10% aí tá nessa estatística. Também. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos lá. Por favor. Hérnia, gente, hérnia com o Dr. Gustavo Paturi, nosso já tem carteirinha aqui no Saúde e Fé, já faz parte do nosso time, do nosso elenco aqui. Doutor, então o que é, por que surge, de onde que vem, para onde que vai? A hérnia, na verdade, como você tinha falado, é quando você tem o deslocamento, ou você tem a protrusão, ou mais fácil, a saída de uma parte de um órgão. Pode ser intestino, às vezes pode ser estômago, pode ser gordura lá de dentro mesmo, por um orifício que você tem na parede abdominal. Quando a gente fala de hérnias de parede abdominal, que aí entra a hérnia umbilical, que é no umbigo, hérnia inguinal, que é na virilha, hérnia incisional, que é quando você fez alguma cirurgia e aquele ponto acabou abrindo. E tem outros tipos de hérnia que a gente até já falou no programa sobre diesofagite uma vez, sobre que é a hérnia de hiato, que é quando o estômago entra pelo hiato diafragmático, tá? Mas hoje a gente vai falar basicamente dessas hérnias de parede abdominal, que é quando você tem essa saída parcial do intestino ou da gordura por um orifício que foi criado ali por uma deficiência. Por que foi criado, doutor? Então, a gente pode falar tanto da umbilical como da inguinal. Tá. A umbilical, geralmente, a gente nasce com o cordão umbilical e geralmente ele fecha aí até uns 3 anos de idade. Algumas pessoas acabam não fechando, tá? E esse buraquinho fica aberto. E aí, durante a vida, você vai fazendo esforço, se você tem constipação, se você tosse muito, se você carrega muito peso, isso vai forçando e esse buraco vai crescendo. E uma hora o paciente, às vezes, tem dor, ou ele acaba vendo aquele umbigo saltado para fora, e aí, justamente, a gordura ou um pedacinho de intestino entra por ali, tá? Na inguinal, ou a gente já nasce com ela, tá? Tem um tipo de hérnia que a gente chama de hérnia inguinal indireta, que a gente já nasce, que é uma persistência de um conduto, tá? Ou a gente acaba adquirindo ela, que é a hérnia direta. Essa é a que a gente adquire porque nessa região da virilha a gente tem uma região que a gente chama de triângulo de Hasselbalch, que ela é uma região falha. Então ela é uma região propícia a se ter hérnia. E aí, às vezes, se você carrega muito peso, se você faz muito esforço abdominal, essa região acaba cedendo e causando Carregar peso também significa academia, doutor? Fazendo aqueles esforços abdominais, etc? Também. Não. Principalmente se a gente faz de forma errada. Tá. Então, por isso que é sempre bom ter acompanhamento de um personal, alguma coisa, justamente para você não carregar peso, não fazer o esforço da forma errada. Vamos mostrar algumas imagens, doutor. Eu quero convidar o senhor aqui. Quer tomar uma aguinha? Fica à vontade. O senhor é nosso convidado aqui, doutor. Por favor. Vamos mostrar algumas imagens aqui com o doutor Gustavo, né? Para a gente entender aí o surgimento, a localização, a visualização das hérnias aí, doutor. Isso aqui a gente tem, na verdade, a parede abdominal e a gente tem as localizações. Aqui seria o umbigo mesmo, então a hérnia que aparece no umbigo a gente chama de hérnia umbilical. Tá? Um pouco mais acima, na própria linha média, bem no meio da barriga mesmo, tem essa epigástrica. Tá? Uma das diferenças, não só da localização, mas a umbilical geralmente ela não dá dor. E a hérnia epigástrica geralmente, mesmo pequenininha, ela dá bastante dor. Tá? Okay. Você tem essa hérnia lateral da parte do abdômen, a mais comum fora a umbilical, que é essa hérnia inguinal, que é bem na região da virilha mesmo, tá? E um tipo de hérnia inguinal que a gente chama de hérnia femoral, que ela sai pelo orifício femoral
então ela sai por essa lateral. Geralmente dá uma dor mais irradiada para a lateral da Entendi. perna do paciente. É sempre na região abdominal. Por que eu pergunto isso, doutor? É sempre aqui. Por exemplo, quando a gente fala assim, uma varize não é uma hérnia, é uma veia ali que está dilatada, etc. N fatores, ou seja, não tem nada. Quando a gente fala de hérnia, é sempre nessa região aqui, doutor. Sim, essas aqui a gente chama de hérnias de parede abdominal. Tá? A gente tem um mecanismo de proteção que segura os órgãos lá dentro, que a gente chama de parede abdominal. Toda vez que você tem uma falha dessa parede, você vai ter uma hérnia. Ou seja, quando você tem um buraco, você vai ter uma hérnia. A pressão lá dentro da barriga é uma pressão positiva, ou seja, sempre tem alguma coisa querendo sair. Ou seja, de dentro para fora. Qualquer buraquinho que aparecer, vai sair. Pode sair gordura, ou pode sair, às vezes, um pedaço mais comum é intestino. O próprio intestino. O próprio intestino. Porque o intestino é muito longo, o intestino delgado, como o próprio nome fala, ele é fininho, então é mais fácil dele entrar pelo buraco. Ele está se adaptando. Exatamente. Ali, né? Mais uma foto aí, acho que vai ilustrar isso tudo. Aí um exame, né? Esse aqui é o exame que a gente, basicamente, as hérnias são diagnosticadas por exame físico, tá? A gente pode pedir ultrassom para tentar diagnosticar também, se o paciente tem uma dor crônica que não aparece, mas a grande maioria das vezes a gente consegue fazer pelo exame físico. Não só pela história do paciente, mas você vai ver que o paciente tem dor e ele vai ter essa protuberânciazinha no umbigo ou na virilha. Geralmente começa com isso, o paciente começa a relatar dor toda vez que ele faz algum tipo de esforço. Ou, por exemplo, doutor, eu comecei a tossir, e aí comecei a ter dor na virilha, ter dor no umbigo. E aí saltou um negócio para fora. Ele vê um abaulamento, que é esse abaulamento que a gente vê nessa região umbilical aqui. Ok, mais uma foto. Olha aí. Isso aqui é a hérnia estrangulada, mostrando justamente que é o principal problema da hérnia. A hérnia, sempre o tratamento é cirúrgico, ou seja, como é um buraco, a gente não tem como dar remédio para esse buraco fechar. Okay. A gente tem que fazer a cirurgia e fechar esse buraco. Quer dizer, não é um buraco, é uma coisa mais elástica que a própria parede abdominal vai se... A elasticidade, não é que teve um buraco ali, fez um buraco, doutor? Né? Não, é um buraco mesmo. Um buraco justamente. Mesmo? Uau. Essa elasticidade não se conforma, por exemplo, às vezes o paciente... Tem aquele que às vezes falam de estômago alto, que faz um exame que mostra diástase de reto abdominal, que é quando os músculos do abdômen eles se separam. Isso não é hérnia. A hérnia é quando você tem um buraco mesmo. Tendo esse buraco, a gente já classifica com hérnia. E o principal problema é justamente quando a hérnia, que a gente chama de estrangulada, é quando você tem isso aqui é dentro da cavidade abdominal, aqui a gente tem a parede abdominal e a gordura debaixo da pele. Aqui é a pele. O intestino entra por dentro desse buraco e ele fica preso. A partir do momento que ele fica preso, a gente fala que a hérnia está encarcerada. Ou seja, ela está presa ali. A partir do momento que ela começa a perder suprimento sanguíneo, aí a gente fala que ela está estrangulada. Isso é uma emergência. Ou seja, precisa operar o paciente ali o mais rápido, senão ele vai acabar perdendo esse pedaço do intestino. Isso, doutor, a partir dessa foto aqui, dessa imagem, o fato, sim, esse intestino ele pode ir e voltar, esse é um estágio. Ele pode ir e voltar, se o buraco é muito grande, fica tranquilo, porque ele vai e volta sem problema. O problema é quando ele vai, entra e não consegue mais voltar. Exatamente. Esse é o problema, doutor. Alguns pacientes que geralmente têm hérnia há muito tempo, eles até sabem fazer o que a gente chama de reduzir a hérnia, que o que é? O intestino entra por esse buraquinho, e a gente põe de volta no lugar. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro rápido. Ele mesmo pode colocar, doutor? Tem paciente que consegue colocar a hérnia no lugar, tá? Não significa que ele resolveu o problema, ele só resolveu o problema naquele momento. Momentâneo. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa para justamente fechar esse buraco. Entendi. Então, quando chega a hérnia estrangulada, não é que vai cortar o intestino, tem que colocar-o de volta e fechar o buraco ali, doutor. Isso, durante a cirurgia a gente vai ver como é que está a viabilidade desse intestino, ou seja, às vezes se o intestino fica muito tempo preso aqui... Pode necrosar? Ele necrosa. Ele vai perdendo suprimento sanguíneo, necrosou, aí já passa para outro tipo de uma cirurgia bem mais complicada, já com risco de morte, que vai ter que tirar um pedaço desse intestino. Uau. É justamente o que a gente não quer. Entendeu? Mais uma foto aí para a gente mostrar a foto, depois eu tenho as minhas perguntas. Não é só da hérnia mesmo. Agora, doutor, existe uma manobra que vocês mandam nesse exame, a pessoa assoprar alguma coisa, fazer um assopro? Como é que depois, de repente, no assopro, a própria hérnia, ela começa, ela sobressai? Como é que é isso? Exatamente. Se a gente não consegue, no exame físico, diagnosticar a hérnia,
a gente pede para o paciente fazer essa manobra que a gente chama de manobra de Valsalva. Valsalva. Exatamente. Que o que é? O paciente vai soprar forte na própria mão. Isso vai fazer com que a pressão intraabdominal aumente e aí qualquer buraquinho que tiver na parede abdominal você vai sentir. A gente geralmente pede para o paciente fazer isso e a gente já vai palpando. Não que o intestino vai entrar, é só... Não. E geralmente a gente está examinando justamente aquela região ali onde a gente suspeita que tem hérnia. Caso ele geralmente entre, a gente já consegue colocar de volta. Entendi. Mas é uma manobra perfeita para a gente tentar diagnosticar. Valsalva. Né? Valsalva. Eu sei que o senhor quer tomar uma aguinha, a nossa produtora já trouxe. Enquanto isso, a gente vai preparando aqui o WhatsApp, porque é tão bom, porque a gente quer também que você interaja, que você tenha as respostas, você está aprendendo bastante aqui. Então, vamos colocar nossa... Doutora, pode entrar aqui. Nossa primeira pergunta é o Felipe Corrêa, de São Paulo, capital. Bom dia, Felipe. Deus te abençoe. Que bom que você está representando a capital paulista aqui no Saúde e Fé mais uma vez. O paciente com uma hérnia inguinal pode jogar futebol? Pergunta o nosso amigo Felipe, doutor. Bom dia, Felipe. Na verdade, assim, o ideal é que ele não faça nenhum esforço que faça com que tenha risco dessa hérnia encarcerar. Principalmente carregar peso, ou seja, musculação de jeito nenhum. E as atividades aeróbicas, porque futebol a gente acaba forçando muito o abdômen. Então o ideal é o paciente evitar jogar bola. A gente libera no máximo uma caminhadinha de leve enquanto está em programação cirúrgica. Depois da cirurgia, cerca de 30 a 45 dias depois, ele já pode voltar à vida normal. A cirurgia, em que consiste a cirurgia, doutor? A cirurgia da hérnia consiste justamente no fechamento desse orifício. Então a gente pode fazer ela tanto da forma tradicional, quando você faz o corte. Tem que fechar aquele buraco. Ou faz por videolaparoscopia e a gente geralmente fecha o buraco, ou seja, a gente dá ponto mesmo por dentro e fecha esse buraco e a gente coloca uma redinha de proteção que a gente chama de tela. Okay. Na inguinal é sempre obrigatória a colocação da tela justamente para evitar que tenha a recidiva, ou seja, que essa hérnia volte a acontecer de novo. Essa tela é colada ali no espaço do buraco, mas ela também pode, com esforço, ela pode sair dali, doutor? Como é que é? Pode. Essa tela geralmente a gente ou grampeia ela, ou cola, ou tem umas telas atualmente que elas já são autofixantes, tá? Mas dependendo do nível, se o paciente faz muito esforço, se ele tem uma parede abdominal muito flácida, se ele fuma, o fato de fumar faz com que tenha essa membrana abdominal muito flácida. Aí o risco dessa hérnia voltar é maior. E pode aparecer ali e resolver o problema? Pode aparecer em outro lugar? Pode aparecer em outro lugar. Nossa. Pode aparecer do outro lado, pode aparecer no umbigo. O Walter Alencar, de Santo André, São Paulo. Obrigado, Walter. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está acompanhando também o Saúde e Fé aí em Santo André. Deus te abençoe, viu? Fui operado 3 vezes no mesmo lado direito e a hérnia voltou. O que posso fazer agora? Pergunta o Walter, doutor. Aí, ó. Bom dia, seu Walter. Aí o ideal é, investigar possíveis causas que você tem uma fragilidade. Então, se você é tabagista, parar com o cigarro. Se você tem algum problema de constipação, que você força muito o abdômen, distende muito o abdômen, já começar a tratar isso também. E, infelizmente, você tem que operar de novo e procurar um cirurgião certificado e também seguir à risca as orientações do pós-operatório, porque esse período no pós-operatório é importante que o paciente também não carregue peso, para justamente a hérnia não voltar. Não carregue peso, ou se ele vai numa festa, assim, ele pede assim, você pode encher bexiga para mim, vai lá, tem que evitar também? Tem que evitar, encher bexiga, fazer força abdominal, tudo que ele estimule a pressão intraabdominal a aumentar, vai piorar. Okay. O Túlio Melo, de Fortaleza, no Ceará. Bom dia, Túlio, que bom que você está conosco, representando a linda Fortaleza aqui no Saúde e Fé. Que Deus abençoe, bem-vindo sempre. Há mais de 1 ano fiz cirurgia de hérnia inguinal. É normal sentir ardência depois desse período? Pergunta o Túlio. Bom dia, Túlio. Às vezes é comum o paciente, principalmente que fez a cirurgia tradicional, aquela com corte, depois de 1 ano ele ainda sentir, às vezes, umas fisgadas ou um tipo de ardência. Mas o ideal é sempre procurar o cirurgião de novo para ver se não tem uma recidiva, uma recorrência dessa hérnia aí. Geralmente, quando você faz a cirurgia videolaparoscópica, esse período geralmente é de 2 a 3 meses, que às vezes ele pode sentir essa sensação de fisgada. Mas o pós-operatório, geralmente, aí o paciente fica sem dor em 7 a 10 dias. Ele volta a ter uma vida normal, respeitando também. Sabe que a parede abdominal é um pouco mais fina ou mais fragilizada, então tem que ter os cuidados devidos. Tem que ter o cuidado pós-operatório.
Maravilha. O Braulio Gil de Dourados, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Braulio. Deus te abençoe. Bom dia para você. Que bom que você está representando a sua cidade, viu? Fiz uma cirurgia de hérnia inguinal direita. Tem 30 dias. Sinto meus pés e mãos inchados. É normal? Pergunta o Braulio. Vem da cirurgia, doutor? Bom dia, seu Braulio. Pode ser que às vezes seja do procedimento geral. Anestesia, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma comorbidade associada. Do procedimento da cirurgia em si para a hérnia, não. Ok. Tá? É muito difícil, principalmente em relação a pé e mão ficar inchado. Então, doutor, para quem está em casa aí, para aquela mensagem de um especialista em aparelho digestivo, para a gente assim se prevenir do surgimento de hérnia. Como eu sempre falo, uma alimentação balanceada, porque isso também vai melhorar a parte intestinal a funcionar, diminuindo assim a constipação. Se você fuma, pare imediatamente. Okay. O cigarro vai fazer com que você tenha essa parede abdominal muito mais flácida. E fazendo exercício físico, sempre procura um profissional para te auxiliar para você fazer o exercício da forma correta, porque senão você vai acabar estimulando o aparecimento de hérnia. Tem fator hereditário também ou não? Tem algumas pessoas que têm, que é muito mais comum em homem, tá? E o fator hereditário principalmente por causa, às vezes, de deficiência de colágeno.